Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tirei uma semana de folga aí depois do Super Bowl, gravei só o vídeo do campeão do Super Bowl e dei aquela esfriada, até porque semana passada voltaram as aulas na escola, né? Então aulas presenciais, e a voz que estava acostumada à tranquilidade já foi se perdendo na primeira semana, e olha que eu nem precisei forçar a garganta. Mas, porém, todavia, entretanto, vocês percebem que eu ainda estou rouco, mas nessa segunda semana o trabalho já está um pouquinho mais legal, a garganta já vai voltando a se adaptar, a voz só fica boa de fato mesmo nas férias, mas quando ela se adapta eu fico menos rouco, perco um pouco menos de voz, e estamos aqui de volta para fazer vídeos sobre a NFL, algumas notícias, falar um pouquinho sobre os meus acertos no NFL Awards e algumas bold predictions que eu fiz lá no início da temporada e que, bem, vocês vão saber o que aconteceu daqui a pouco, porque eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, vocês estão prontos para o novo vídeo? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, também deixa seu comentário e compartilhe com os amigos, porque isso ajuda demais o canal, ajuda demais a mim. Então vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Bem, galerinha, estamos de volta, como eu falei. Antes de fazer ali a revisão dos meus palpites para NFL Awards e algumas bold predictions, se é que eu poderia dizer que são bold predictions ou que eu tenha feito alguma bold prediction, vou falar de algumas notícias aqui rápido, tá? Então, a NFL ela retirou a multa de Joe Mixon por criticar árbitros. Vamos lá. Eu não me recordo de outra multa por crítica em árbitros na NFL recente, tá? Então eu não sei dizer se seria algo justo ou injusto. Eu acho que você criticar alguém por algum erro não deveria ser multado. O que deveria ser feito é você verificar o erro que foi, vamos lá, criticado por esse jogador ou por uma comissão técnica ou até mesmo pelos torcedores e verificar a possibilidade de treinamentos melhores para esses árbitros ou, como muitos defendem, a profissionalização do árbitro de futebol lá na NFL, mesmo que seja jogo de futebol americano apenas por 4, 5 meses, contando aí com pré-temporada. Então, talvez essa ideia de profissionalização, eles trabalharem somente com isso, fosse o mais ideal para tentar minimizar os erros, porque são seres humanos erram. Mas, pelo menos dessa vez, retiraram a multa que tinham colocado sobre as críticas de Joe Mixon, o que de certa forma é um alívio. Outra notícia aí, Rams e Stafford estão aí com interesses em fazer um novo contrato entre os dois, entre o jogador e o time, o que para os Rams pode ser uma coisa boa, porque Stafford tem se mostrado um excelente quarterback sob o comando de Sean McVay, tem trabalhado muito bem. Lógico, nos momentos em que ele está contundido, que ele não pode estar em campo, isso complica. Ele já tem seus 36 anos, mas, porém, todavia, ainda é uma força estável dentro desse ataque que precisa de uma melhoria aqui e ali, inclusive com recebedores, já que eles estão aí pretendendo se livrar do Cooper Kupp, seja por troca ou sei lá se vai acontecer de dispensa também do jogador. Porém, todavia, entretanto, a permanência ou a possível permanência do Matt Stafford por mais 1, 2 ou até 3 anos, se eles pretendem buscar um novo quarterback nesse ou no próximo ano, talvez seja interessante para que esse quarterback talvez tenha um excelente professor nessa ponte entre o experiente e o novato. Então, talvez seja um acerto bom, dependendo dos valores, vamos ver o que vai acontecer e se vai acontecer essa renovação de contrato mesmo. Então, torcedores dos Rams, vocês gostariam que o Stafford continuasse no time? Eu quero ver sua opinião, deixa aqui. Outro quarterback que tem aí extensão, dessa vez já garantida de contrato, é Andy Dalton lá com o Carolina Panthers. Ao que parece, para manter o Andy Dalton, parece que ele está sendo ali uma boa peça, uma boa influência para o Bryce Young. Talvez isso tenha acontecido muito bem no ano passado, o que mostra ali a evolução que o Young teve após ir para o banco de reservas, e também talvez ali um bom reserva caso o Bryce Young esteja fora, e ele se mostrou um bom reserva nesse período que o Bryce Young foi bancado. Então eu acho que é um acerto. Eu não vi aí os dados do contrato, eu não abri para ver os valores, mas não creio que sejam valores altíssimos por ser um reserva, então eu creio que foi um contrato excelente.
Outro quarterback aqui que está na pauta é o Sam Darnold, já que os Vikings não devem aplicar, né? Aqui tá dizendo na matéria que eles não devem aplicar a franchise tag no quarterback. Ou já oferecem uma renovação contratual, ou se livram dele para que ele receba esse contrato mais bem pago em outra franquia. E que sim, vai acontecer, tá certo, ele falhou no momento mais crucial do time, mas teve uma temporada regular como ele nunca tinha tido antes. Então isso também já serve para um contrato um pouco mais tranquilo, financeiramente falando, para o Sam Darnold, a não ser que nenhum time o queira como titular. Talvez ali como uma ponte se for para titular, então não seria com um contrato de longo prazo, mas ainda assim a chance dele ter um contrato melhor do que ele sonhava até entrar nos Vikings seja uma realidade agora. E por falar em quarterback, só mais um, né? O Cam Ward tá mandando recado para os times da NFL aí. Eu acho que já tá se achando aí a última bolachinha do pacote, tá se achando o cara mais importante do mundo, porque ele tá falando que se não draftarem ele, a culpa é de quem não o draftou. Ai, tô sentindo uma vibe meio Aaron Rodgers, né, do 49ers, vai se arrepender de não ter me draftado. Mas vamos lá. Todo jogador tem que se valorizar, concordo, em gênero, número e grau. Porém, todavia, entretanto, o cara nem contratado ainda foi. Calma, baixa a bola. Você ainda não se provou na NFL. Se provar no college football, ok. Muito bom, teve um ano excelente. Porém, todavia, entretanto, agora espera ser draftado. Se vai ser na primeira rodada, na segunda, na terceira, são outros 500. E assim que você começar a jogar, se prove, se valorize, provando em campo aquilo que você diz sobre você. Mas não comece a pressionar nos times não, cara. Você começa mal demais. Mas aí é minha opinião, deixa a sua aqui. O Cam Ward tá forçando a barra? Eu acho que sim. Pra gente encerrar agora, duas últimas notícias, tá? O Cincinnati Bengals quer um contrato de longo prazo com T. Higgins, o que para o Higgins é bom. Agora, eles vão chegar num valor que o T. Higgins aceite, seja para longo ou para médio prazo? Aí é que são os 500 a serem encontrados aí, né? O X da questão a ser descoberta nessa equação toda. O T. Higgins, ele quer ser valorizado, mas ele teve uns 2 anos aí seguidos, basicamente, com problemas de lesão. Tá certo que nesse ano passado ele nem chegou a perder tantos jogos assim. Vai depender muito do ponto de vista. Talvez eu tenha falado caca aqui. Mas o T. Higgins, ele é um excelente wide receiver. Se ele não receber esse contrato longo com os Bengals, outro time vai oferecer. Então eu também não estranharia se os Bengals colocassem nele novamente a tag nesse ano para conseguir um prazo maior de negociação para um novo contrato com um recebedor. Eu acho que talvez seja uma ideia boa. O problema é ele jogar novamente sob tag e jogar insatisfeito com isso. E aí forçar uma saída no ano seguinte e talvez aí nem se comprometer tanto, que pode comprometer depois uma possível contratação de outros times. Não creio que isso aconteça pelo fato de ser o T. Higgins, mas toda greve, todo hold-in, todo hold-out acaba gerando uma série de questões a serem levantadas por outros times para contratar esses jogadores. Mas se conseguirem esse feito com o T. Higgins e um contrato de longo prazo, estarão felizes os dois times e aí sim o Burrow terá 2 armas incríveis para continuar passando a bola. Vai ser o Chase e o Higgins. E aí, torcedor dos Bengals, está esperançoso com essa possibilidade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Para finalizar, a NFL anunciou nessa terça-feira, né, que tem contrato sim já fechado com o Brasil para um jogo, mas o anúncio oficial vai sair hoje, nessa quarta-feira. Então nós sim teremos um jogo em São Paulo em 2025. Já colocaram também que é o Chargers, mas vamos esperar hoje o anúncio oficial para saber se de fato será os Chargers. E aí não sei se vai ter já o rival, mas porém todavia o time mandante já está quase 100% garantido. Eu tô esperançoso, não sei se consigo esse ano de novo, né, moro em Rondônia, você já sabe a história, porém, todavia, entretanto, se possível for, estarei lá. Se não for possível, acompanharei, obviamente, aqui de casa e farei os meus reports, seja aqui no YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram. Então, eu quero ver esse jogo
eu estou ansioso por mais um jogo aqui no Brasil. E você, torcedor? Mesmo que não seja o seu time, você vai querer assistir de novo? Ou vai querer assistir pela primeira vez se você não conseguiu no ano passado? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bem, galera, então vamos lá para os meus acertos, só que não, do NFL Awards 2024-25, né? As premiações individuais que os jogadores ganham ali, né, na semaninha antes do Super Bowl. E eu vou falar aqui um por um e tudo que eu acertei ou não, fiquem com não, entre MVP, Comeback Player of the Year, Coach of the Year, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Defensive Rookie, Offensive Rookie, tudo isso eu vou falar aqui. E quem eu indiquei, se você não lembra, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ano passado e aí você vai dar muita risada de mim. E vamos começar ali com o jogador Rookie defensivo do ano, que eu tinha postado no Dallas Turner dos Vikings, porque eu entendi que essa defesa, que foi muito, mas muito reforçada e vinha de bom trabalho já no ano anterior com o Brian Flores, e prometia um trabalho excelente, e que aconteceu, tá certo que foi decaindo ao decorrer da temporada. A gente viu isso nas 3 últimas semanas. Na penúltima semana da temporada regular ainda venceram, mas na última semana contra os Lions e também no Wild Card também jogaram mal pra caramba e foram eliminados. E estava apostando no Dallas Turner, porque eu gostava do jogador e entendia que ele poderia ser uma peça-chave nessa defesa. Porém, o jogador rookie defensivo eleito foi Jared Verse dos Rams, e não tenho dúvida de que foi uma escolha excelente, tá? Ou a escolha perfeita. O cara jogou para um caramba, tá? Ele jogou muito. Você pode pegar todos os jogos, mesmo que sejam os compensados ali, os condensados, e você vai ver o quanto ele evoluiu jogo após jogo dentro da temporada regular. Então ele mostrou para que veio. Ele foi eliminado no Wild Card, mas jogou ainda assim um bolão no Wild Card, deu um trabalho gigantesco para o Jalen Hurts e sua companhia limitada ali do Eagles. Então o Jared Verse mereceu o Defensive Rookie of the Year. Já o jogador ofensivo novato, eu tinha apostado no Marvin Harrison Jr., porque estava lá, né, o Kyler Murray voltando de contusão, e a esperança de que com um recebedor bom ele tivesse um jogo muito mais interessante de se acompanhar. E teve só alguns lances bons, alguns momentos bons em alguns jogos do Marvin Harrison Jr., ele passou bem apagado. E aí, como, vamos dizer assim, quase que de forma inquestionável, o rookie ofensivo do ano foi Jayden Daniels dos Commanders, quarterback que teve um senhor campeonato nas mãos, chegando inclusive na final de conferência contra os Eagles, mostrando um serviço muito bom dentro de campo. E um cara que parece ser muito carismático. Então, um prêmio devidamente dado para o jogador certo. Jogador defensivo do ano, minha aposta seria em Max Crosby, lá dos Raiders, que, vamos assim, é quase que uma andorinha solitária naquele time. Tá certo que a permanência do head coach Antonio Pierce teve o aval dele, então ele tá aí também incluso nesse erro drástico para a comissão técnica, mas passando pano para isso, eu achava que ele conseguiria bons jogos, teve sim seus bons jogos, mas o time não colabora, então acabou não indo, e ele também não teve tantos jogos pulsantes como em anos anteriores. E aí Patrick Surtain, segundo dos Broncos, foi eleito o jogador defensivo do ano, e aí eu não discordo mesmo. Tá certo, poderiam ter outros. Eu teria colocado, por exemplo, no Zac Baun do Eagles. Sim, poderia ter voltado no Zac Baun. Foi um ano excelente. Cooper DeJean, o moleque jogou pra caramba. Foi um ano muito bom de um novato também, que poderia estar ali no novato do ano também. Mas não discordo do Patrick Surtain II, que foi um ano muito bom sob o comando de Sean McVay aí. Então, muito bom, vamos colocar assim, perfeito, quase que perfeito a premiação para Patrick Surtain. O jogador ofensivo do ano, obviamente, Saquon Barkley, que teve aí o melhor ano de um running back na história da NFL, pelo menos no período do Super Bowl. O Saquon Barkley estava ali na corrida para MVP, se não me engano foi em terceiro,
na corrida para MVP, mas a gente sabe que hoje MVP é muito, mas é muito prêmio de quarterback. E como a gente vê que o jogador mais valioso, e o jogador mais valioso é que se você tirar do time, o time decai totalmente, o que talvez não tenha acontecido ou não aconteceria com os Eagles no momento de saída do Saquon Barkley, e mesmo não tendo sido o ano mais perfeito do Jalen Hurts, no momento em que ele saiu por conta de concussão, o time deu uma queda de qualidade, principalmente no jogo da derrota para os Commanders. Mesmo na vitória, depois com o glorioso Tanner McKee no campo, ainda assim ele chegou longe nessa corrida por MVP. O cara jogou muito. Ele merecia sim esse prêmio, e já que o MVP não foi para ele, o ofensivo do ano tinha que ser ele. E o jogador de retorno, né, o jogador que retornou com qualidade, né, o Comeback Player of the Year, eu tinha apostado no Aaron Rodgers, que eu achei que ele seria, sim, uma volta por cima, faria o seu campeonato, só que foi mal, muito mal mesmo, com raros momentos bons. Então, o eleito foi Joe Burrow, que mesmo não conseguindo a classificação do time, o time que começou lento, dormindo em campo, mesmo assim, nos momentos de derrota, Joe Burrow jogando pra caramba, mas a defesa complicando a vida do time, ele mereceu o Comeback Player of the Year. Outro que concorreu aí, que talvez tivesse ganho ali, mas é que eu levaria em questão o porquê, da mesma forma que eu fiz nos últimos 2 anos, que era o fato do jogador estar apagado na sua carreira e de repente estourar com tudo, que era justamente o Sam Darnold. Mas não seria nenhum absurdo, mas é algo que eu não concordo para o Comeback Player of the Year. Eu concordo que seja alguém que sofreu uma contusão grave, perdeu todo o ano anterior por conta de contusão ou de contusões, e aí volta com glórias no ano seguinte. Aí sim, beleza, concordaria, que foi o caso de Joe Burrow nesse ano. O técnico do ano eu tinha apostado no Shane Steichen, que eu achei que ia ser um ano especial para os Colts. Eu até, para isso, eu apostei em uma melhora considerável do jogo em campo do Richardson, o que não aconteceu. Então o Shane Steichen acabou cedendo o seu lugar na minha votação, sendo escolhido ali o Kevin O'Connell, técnico do Vikings, que sim, mereceu o prêmio. Tinha outros ali que mereciam. Dan Campbell merecia, o Matt LaFleur merecia, Sean McVay merecia, o Sean Payton merecia esse prêmio. Então foi um prêmio aí que talvez tenha sido muito bem disputado, mas também muito bem entregue para o Kevin O'Connell, porque foi um ano muito bom dos Vikings, muito por conta do seu head coach. E o MVP, minha aposta, por conta do ano anterior, seria o CJ Stroud, mas ele teve a sua regressão à média, e por conta disso, o meu palpite foi muito, mas muito por água abaixo, e Josh Allen foi devidamente escolhido. Mas o Lamar Jackson foi melhor, não importa. Lamar Jackson teve seu ano muito bom também, só que foi o ano perfeito do Josh Allen. Um ano muito bom, quase nada de interceptação, da mesma forma que o Lamar Jackson, mas um ano assim que não teve inconsistências dele, ele distribuiu muito bem a bola, ele cuidou muito bem da bola. E como o prêmio é MVP, jogador mais valioso, se você tira o Josh Allen do time, o que aconteceria com esse Bills nessa temporada? Tá certo, se você tira o Lamar Jackson do time, o que aconteceria com os Ravens? Mas você ainda tinha outros jogadores que poderiam levar esse time nas costas. O Bills, em tese, não tem. Mas tem lá o Cook como running back, o James Cook é muito bom, sim, mas ele começou a brilhar esse ano. E nem foi aquele jogador, esplendoroso, correndo com a bola, como foi CMC temporadas atrás, como foi o Barkley esse ano, como foi o próprio Derrick Henry nos Ravens. Então nós tivemos outros nomes que foram muito melhores do que James Cook ali nos Bills. Mas sim, foi um ano muito bom do Cook também. E isso ajudou muito o Allen a ser eleito MVP. Foi controverso, muita gente esperava que ia ser o BMVP do Lamar Jackson, o terceiro em aí alguns anos, mas não aconteceu. Mas também não julgo como indevida essa premiação para o Josh Allen. E você, fã de NFL, concordou com cada um desses prêmios? Qual prêmio você mudaria, desde o MVP até o Rookie Defensivo do ano? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, então aí deixa o seu like que vai ajudar bastante o canal aqui. Também se não se inscreveu e considera se inscrever porque gostou do vídeo, faça isso agora. A inscrição está aqui embaixo, nesse lado vermelho aqui, acho que desse lado se não me engano.
Então faça a sua inscrição, ajuda o canal a crescer mais e mais, assim como o futebol americano no Brasil. A gente vai se embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!